A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estamos dando continuidade à nossa gravação da nossa Escola Bíblica Dominical, conhecida como EBD. Estamos falando sobre a revista da editora Betel. Estamos no quarto trimestre de 2021. Estamos estudando sobre a carta que Paulo escreveu à igreja de Efésios, que está aqui, ó. Já estamos nos caminhando para o final. Mais 2 lições e a gente termina esse trimestre. Chegamos na lição de número 12. Essa lição será aplicada no dia 19 de dezembro, próximo domingo, lição 12. Olha o tema dessa aula que você vai encontrar aqui. A conduta do cristão no relacionamento familiar. Para mim, vamos dizer assim, confortável poder falar sobre esse tema, pois eu e a minha esposa Rose somos palestrantes, professores do Ministério de Casais lá na nossa igreja, que é a D Inamar. Então, para a gente falar da conduta do cristão no relacionamento familiar é um pouco fácil pelo tempo que nós já estamos exercendo esta função. Mas o assunto é muito sério, tem muitas famílias que precisam aprender. E tudo acontece por um simples fator que eu já gostei do comentário, já colocou aqui, porque nós concordamos com isso. Todo problema familiar é porque uma das partes ou as duas partes deixaram de temer a Cristo. Porque eu, como homem, se eu deixar de temer a Cristo, eu não respeito a minha esposa. E você, esposa, que não teme ao Senhor ou perdeu o temor do Senhor, você não vai respeitar o seu marido. Aqui é a base. Então pega a sua Bíblia, pega a sua revista, se você não tem, aí na descrição do vídeo vai ter os temas que nós vamos abordar aqui hoje. É uma lição riquíssima para a sua família. É um aprendizado sem igual a lição de hoje. Meus amados irmãos, o tema já foi lido, vou apenas repetir: a conduta do cristão no relacionamento familiar. Como é que deve ser a conduta do cristão, tanto homem quanto mulher? Sabemos que é um grande desafio já viver em dois. Eu gosto muito de um livro, eu oriento muitas pessoas a comprá-lo. Eu não vou lembrar o nome do escritor, fugiu da mente, mas o título eu não esqueço: Quando dois pecadores dizem sim. Então saiba que você é pecador e disse sim para viver com outro pecador. E o outro pecador que aceitou o seu sim, ela também tem que entender que ela é pecadora e casou com um pecador. Então, quando a gente tem essa noção que nós somos falhos, estamos vivendo sob o mesmo teto com duas pessoas falhas, as coisas começam a melhorar. A gente para de apontar para o outro e começa a olhar para nós. Por isso que aqui o que ele ressalta, o comentarista, é cristão. Aqui, ó, marquei a palavra cristão. A conduta do cristão no relacionamento familiar. Então, se é cristão, a conduta tem que ser diferente. Isso nós já tratamos aí nessa playlist enorme, ou seja, 11 lições falando sobre o comportamento cristão. E hoje vamos entrar dentro da família, algo tão precioso para nós. Olha o que fala o nosso textuário no Efésios capítulo de número 6, o versículo de número 2. Ele começa dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E aqui a gente vai discorrer sobre o que é honrar pai e mãe como o primeiro mandamento com promessa. A nossa verdade aplicada vai falar assim: praticar os princípios da palavra de Deus no relacionamento familiar contribui na construção de um ambiente saudável. Você quer ter um ambiente saudável dentro do seu lar? Você tem que cumprir os princípios da palavra de Deus para que você viva um relacionamento familiar saudável. Por isso que eu disse, e você vai ouvir dizer várias vezes, todo problema familiar acontece quando um
ou os dois, deixa de temer a Cristo. Porque quando eu estou alicerçado na palavra de Deus, o meu temor a Deus me faz ser um marido melhor, me faz ser um pai melhor. Você, mulher, faz você ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor. Aonde? Na base que é as Escrituras. O nosso texto de referência está em 2 capítulos, né? Paulo vai aqui falar em Efésios capítulo 5, do 22 ao 25. Depois Efésios 6, do 1 ao 4, né? O escritor colocou aqui os 2 capítulos para a gente entender. Já que a gente vai falar de marido, mulher e filho. O assunto hoje vai falar sobre as 3 dimensões: maridos, esposas e filhos, ou ambiente familiar. No Efésios 5, 22 vai dizer: vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu quero que você, nesse momento, você preste atenção no que eu vou dizer, muito sério. Eu vou falar primeiro aqui sobre a mulher. E falar sobre a mulher, muitas vezes, afasta as mulheres para não querer ouvir o que Paulo disse. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Isso aqui, o feminismo, a dizer que a mulher é empoderada, dizer que a mulher é independente, dizer que a mulher tem afastado as mulheres cristãs. Eu estou falando para quem é crente, para quem é temente a Cristo. Tem que abrir a Bíblia, abra a sua Bíblia aí em Efésios 5, 22 e olha a escritura que Paulo faz para as mulheres. Só que o feminismo, ele tem feito algo terrível. Ele pega essa parte, está vendo? Deus quer que a mulher seja subjugada, quer que seja humilhada, quer que seja capacho, quer que tem que estar por baixo da autoridade masculina. É mentira, uma mentira satânica que muitas mulheres cristãs estão acreditando. Porque se fosse isso, no versículo 25 que eu li para você, a ordem para os homens seria outra. Mas você prestou atenção na ordem que Paulo dá para os homens? Vou repetir para você. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para a mulher, ele pede que ela seja sujeita ao seu marido. Para o marido, ele pede para que ame a esposa. É mais fácil amar ou se sujeitar a alguém? Responda você. Amar não é sentimento. Anota aí. Amar não é sentimento. Amar é mandamento. Você não tem... eu deixei de amar. Não, você decidiu. O amor acabou. Mentira. Você decidiu não amar mais. Começou assim. Isso aqui é o normal quando a gente vai falar para casais, quando vai falar para homens, quando vai falar para mulheres, quando vai falar para a família. Amor não é sentimento, amor é mandamento. Amai. Marido, ele não está perguntando, marido, se você quiser, você ama sua esposa. Marido, talvez seja possível amar suas esposas. Não. Isso aqui o feminismo não prega. Isso aqui as feministas não pregam. Mas a Bíblia diz, vós maridos, amai. Uma ordem imperativa. Amai as vossas mulheres. Ponto. Quando fala aqui, porque está falando no plural? É para ter várias? Não. Que ele está falando para todos os homens. Então, como ele está falando para todos os homens, ele está usando o plural. Isso aí é uma verdade. Então, mulheres, não sai desse vídeo antes de você ouvir o primeiro ponto. Porque quando for no segundo, a gente vai falar para os homens. Aí a gente vai mostrar o papel dos homens. Vamos continuar a leitura. Olha que nós estamos apenas na leitura do nosso texto de referência. Agora vamos para Efésios 6, capítulo 1 ao capítulo 4. Que nos diz assim: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Aí, o primeiro ponto ele vai falar para as mulheres, o segundo ponto para os homens e o terceiro ponto vamos falar para os filhos. Então aqui nós vamos abordar
3 pontos diferentes. Por isso que ele começa dizendo: vós filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Versículo 2: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Versículo 4: e vós, pais, não provoquei a ira aos vossos filhos, mas cria-os na doutrina e na ademoestação do Senhor. Então tem ensinamento para a mulher, ensinamento para o homem, ensinamento para os filhos e ensinamento para os pais. É isso que nós vamos aprender hoje. Eu tenho percebido aqui no canal que poucas pessoas que têm vindo aqui ao canal têm se inscrevido. Clicar em me inscrever e ativar o sininho. Se inscreve para ajudar o canal, para ver se ele consegue crescer, atingir os 1000 inscritos, as 4000 horas, para que esse canal comece a ser mais e mais relevante dentro de ensinar a palavra de Deus. Eu sei que é desconfortável, é chato você escutar vídeo, a pessoa se inscreve, curte, compartilha, manda para os seus amigos. Eu sei que é, mas se a gente não pede, vocês esquecem, vocês só estão ouvindo. Você pode olhar, esse canal ainda não tem, hoje, ele ainda não tem os 1000 inscritos. Mas se você for num canal que tenha 1 milhão de inscritos, quem está fazendo o vídeo vai dizer para você: aproveita e curte, aproveita e se inscreve. Mesmo com 1 milhão, ele ainda pede para você se inscrever. Por quê? Porque ele sabe que às vezes a gente está no automático, só ouvindo, e esquece de clicar em se inscrever. Por isso que a gente pede, tá bom? Então que Deus te abençoe. Vamos para a introdução, não vou te pedir mais. Introdução. Em Efésios 5, do 22 ao 23, e Efésios 6, do 1 ao 4, Paulo trata do comportamento cristão no lar. Aqui, você quer aprender sobre o lar? Lê Efésios 5, do 22 e 23, Efésios 6, do 1 ao 4, que você vai ter uma base, o alicerce, sobre o lar cristão, tá bom? Cristão, não esquece. Existem muitos lares que querem, não tem Cristo como base, então querem fazer o que querem. Nós estamos falando de um lar cristão. Citando a responsabilidade de cada componente e destacando as perspectivas e os diferentes papéis exercidos conforme os princípios da palavra de Deus. Aqui Paulo vai dizer qual é o meu papel como homem, qual é o meu papel como marido, qual o papel da minha Rose como mulher e qual o papel da minha Rose como esposa. E aí vai vir para nós. Como é o nosso papel como pais do Rosil e qual é o papel do Rosil nessa família. Então Paulo aqui ele está dando ensinamento, é a base. Dá para aprofundar mais? Lógico que dá, mas essa aqui é a base familiar, ok? No nosso ponto 1, por isso que eu pedi para vocês mulheres não saírem do vídeo, porque essa palavra aqui, o feminismo tem arrancado muitas mulheres cristãs do ensinamento bíblico. Então eu quero que você ouça essa parte e depois você vai ouvir o que é que Deus fala para os homens. Então se desarmem, mulheres, se desarmem e ouça o ensinamento da palavra de Deus. E depois você vai ouvir o que Deus fala para os homens. Porque ele vai falar aqui, a submissão e a obediência a Deus. Submissão. Você fala, irmão Antônio, eu não consigo engolir, ser submissa, estar sobre o jugo do homem. Mas eu te pergunto, quem disse para você que está submissa ao homem, está sob o jugo dele? Você sabe o que significa submissão? É uma pergunta. Não travou o vídeo, não. Submissão é estar sob uma missão. O teu marido, o teu esposo, eu, Tony, como marido da Rose, eu tenho uma missão. E se eu não exercer essa missão, a Rose não pode ter uma submissão. Submissão é estar sob uma missão. Não é de opressão. É eu tenho uma missão de ser o cabeça do lar, governar a minha casa. E a minha esposa tem uma submissão, está cooperando comigo nessa missão. A mulher é chamada de adjuntora, chamada de ajudadora. Você sabia que na Bíblia a única pessoa que foi chamada de ajudador presente foi Deus?
somente 2 pessoas foram citadas como ajudadoras na Bíblia. A primeira foi Deus, ajuda todo o seu povo, e mulher, ajudadora. Então você não tem um papel secundário, você tem um papel principal. Porque se eu disser para você que você tem um papel secundário, eu vou dizer que Deus tem um papel secundário, porque Deus é o ajudador do seu povo. Você sabia disso? Então essa submissão é estar sob uma missão e não de opressão, ok? A igreja é formada por famílias. Ela é a grande família de Deus, Efésios 2:19. E tendo este conceito de igreja como família, Paulo aproveita para instruí-los sobre seus deveres nos diferentes relacionamentos entre si. Paulo vai aproveitar aqui porque ele fala que nós somos o quê? Cristãos, somos a família de Deus. Igreja é a grande família de Deus. E como a grande família de Deus, Paulo fala, só que tem a família local. A família do Tony e da Rose e do Rosil. A família dos ouvintes que estão aqui. As famílias que vão se juntar com uma outra família para se tornar a grande família de Deus. Mas cada um tem o seu papel, cada um tem as suas responsabilidades, cada um tem os seus privilégios, cada um tem as suas obrigações, cada um no seu lugar. E a Bíblia vai nos mostrar a submissão como um princípio. Escute só, Deus detalhou com princípio e propósito. Princípio e propósito. Eu quero que você guarde essas 2 palavras, princípio e propósito. Olha o que o comentarista coloca. Os princípios representam um conjunto de normas que devem ser seguidas para que se alcance um determinado propósito. Você só alcança um propósito se você cumprir os princípios. Você não pode quebrar os princípios, senão você não vai atingir os seus propósitos. Alguns princípios bíblicos estabelecidos por Deus em sua palavra ainda são desconhecidos ou mal entendidos por muitas pessoas que encontram o casamento, que contraem o casamento, melhor dizendo. Muitas pessoas não sabem muito bem quais são os princípios e os propósitos do casamento. Devemos compreender que as leis que regem o casamento não são humanas, são divinas, porque Deus é o idealizador da família. Será que foi Deus que idealizou a família? Abre aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo número 2, versículo de número 18. E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora adequada para ele. Você, mulher, é adequada para o seu esposo. Porque Deus disse que não era bom que nós homens estivéssemos só. Por isso você foi criada para estar ao nosso lado. Deus foi que fez. Agora, se nós vemos aqui o versículo 21 ao 24. Vamos, Gênesis 2, continue Gênesis 2. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das costelas e cerrou com carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão, olha só, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Pureza e santidade. Mas olha, Adão olha para Eva e diz, ih, essa aí agora parece comigo, é igual a mim. Não parece com um cachorro, não parece com um gato, não parece com uma vaca. Não. Ela agora é osso dos meus ossos e carne de minha carne. Deus foi quem criou a família. Não é invenção humana. Foi criação de Deus. Como gosta de dizer a minha esposa,
Deus é o primeiro juiz de paz da história da humanidade. Foi ele que apresentou Eva para Adão e fez a cerimônia de casamento. Glória a Deus por isso. Deixa, antes de ir para o nosso ponto 1, ponto 2, irmãos, deixa eu ler aqui algo que está na linha, na parte do professor, que é muito legal. Ele fala assim: o princípio da submissão está em tudo aquilo que foi criado por Deus. O princípio da submissão está em tudo aquilo que foi criado por Deus. Na submissão não é para a mulher, a submissão é para o homem, submissão é para aqueles que temem a Cristo. Eu sou submisso a Cristo. Qual é a submissão? Eu estou sob a missão de Cristo. Então, qual é a minha missão? A missão é pregar o Evangelho, porque a missão de Cristo foi pregar o Evangelho. A missão dele foi morrer para pregar o Evangelho. Então, eu estou sob essa missão. Então, eu sou submisso a Cristo. Somos todos submissos. Não é as mulheres. Todo cristão é submisso a Cristo. Estamos sob a missão do nosso Salvador. Ele continua. Ele põe em destaque a autoridade de Deus sobre as coisas criadas. Este princípio também se aplica no casamento, enquanto a esposa deve submeter-se ao marido da mesma forma que o Senhor, com espontaneidade, carinho, amor e companheirismo. O marido deve amá-la e não somente isso, deve dar a sua vida por ela. Maridos, fica para o ponto 2. Mulheres, segura até o ponto 2. Porque o teu marido tem que dar a vida por você. Deus não disse para você, mulheres, que você tem que morrer pelo seu marido, mas disse para nós, maridos, que temos que morrer por nossas mulheres. É princípio. O marido deve amá-la e não somente isso, deve dar a sua vida por ela. Por outro lado, a autoridade do marido não é independente, está sujeita à autoridade divina. O mesmo acontece com os filhos, que devem sujeitar-se à autoridade dos pais no temor do Senhor. Vamos lá, isso aqui é submissão para todos nós. Somos submissos a Cristo. Não é opressão, é submissão, está sob uma missão. Ponto 1, ponto 2. Uma submissão com consciência. A sujeição do qual Paulo se refere é uma autoridade espontânea, porque é uma sujeição baseada no amor e no temor do Senhor. Ela não é cega, é totalmente consciente. Esta classe de sujeição encontra-se seu significado da mesma maneira que a esposa crente se submete a Jesus Cristo como seu Senhor, no trato, no carinho, no compromisso e junto. No trato, no carinho, no compromisso e juntos na mesma missão. Nós temos a mesma missão. Como é o marido que representa Deus na frente da família, o nível humano merece a consideração que a esposa dá ao Senhor na área espiritual. Quando o marido e a mulher estão sob o Senhor de Cristo, o resultado será sempre a harmonia e consistência. A submissão é para os dois. Está sobre os dois. Nós estamos sobre a missão de Cristo. E a minha missão é amar a minha esposa. E a missão da minha esposa é se sujeitar a mim. Mas a minha esposa só consegue se sujeitar a mim se eu amá-la. Então, se eu não a amo, ela não pode se sujeitar. Mas vamos deixar isso para outro ponto. Lá, o ponto dos homens. Ponto 1, ponto 3 aqui. A submissão com propósito divino. Vamos lá? O Deus que criou todas as coisas conhece perfeitamente como elas devem funcionar. Deus não fez nada enganado. Deus sabe cada lugar, cada parte. Aqui nós acreditamos no Deus Criador, que criou tudo perfeitamente, harmoniosamente.
Por esse motivo, coloca cada coisa em seu devido lugar. Deus colocou a mulher ao lado do homem para ser sua companheira e para junto completarem um ao outro. Você sabia por que a mulher não foi tirada do pé para não ser pisada? Por que a mulher não foi tirada da cabeça para não subir acima dos homens? Mas por que ela foi tirada da costela? Para andar lado a lado. A mulher não foi tirada das costas para andar atrás, nem foi tirada da frente para andar à frente, ela foi tirada do lado. Esse ditado mentiroso, maléfico e diabólico, qual Satanás espalhou aí na mídia, que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, é mentira. Isso é invenção satânica. Do lado de um grande homem sempre vai ter uma grande mulher. Do lado. Você foi chamada para estar ao lado do seu marido. Eita glória! Isso aí é curso, irmão. A gente dá palestra para casais ensinando esse princípio para homens, para mulheres e para a família. Vamos falar agora dos homens. Ponto de número 2. Vamos falar para os homens. Ponto 2, vai falar para os homens. Amando como Cristo amou a igreja. Homens, os homens que estão aí, irmãos, irmãs, se você acha que submissão é difícil, amar como Cristo amou, irmão, não tem precedente. Cristo se entregou por sua igreja. E o convite para nós homens é nos entregar como Cristo se entregou. É fortíssimo. Olha o que o escritor coloca. Paulo agora se reporta aos maridos cristãos. Ele está sempre, o escritor aqui, irmão, foi sábio demais. Ele está sempre enfatizando essa palavra. Cristão, cristos, tementes, filhos de Jesus. Ou seja, aqueles que são cristãos. Estamos falando para cristãos. É o que eu já disse e vou repetir várias vezes nesse vídeo. Quando um casamento, uma família se destrói, se desfaz, é porque um ou os dois deixaram de temer a Cristo. Deixaram de estar sob a missão de Cristo. Quando eles perdem, eles querem sair da missão de Cristo, a sua família, o seu casamento, o seu lar perece. E o escritor está colocando aqui justamente o que a gente fala nas palestras para casais. Se um dos dois ou os dois perdeu o temor a Cristo, a família é destruída, porque um quer ser melhor do que o outro. Aí sim, a submissão vai virar opressão. Sim, e o marido que devia amar quer subjugar a esposa. É isso que acontece. Então, se os dois são cristãos, o princípio é Bíblia, estão sobre a missão de Cristo. Ele continua, né? Cujo padrão determinado a eles é extremamente elevado. Eles devem amar suas esposas da mesma forma que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Varão do céu, irmãos. Então, eu fui dar uma palestra na igreja de um pastor amigo, e ele, na final da palestra, ele falou assim para mim, para a Rose, ele disse: Montoni, você estava falando algo aí, e eu estava lembrando para quando uma jovem vinha falar comigo que quer namorar, que está pensando em namorar um jovem. Eu vou dizer assim para ela: olha, pense se aquele rapaz vai estar disposto a entregar a vida por você. Se ele não estiver disposto a morrer por você, ele não é um pretendente certo. Eu disse: boa, pastor, muito boa. Então, se o homem ele não tiver disposto a morrer pela sua esposa, então ele não é cristão, porque ele descumpre a ordem de Cristo, que amou a igreja, e temos que amar a nossas esposas como Cristo amou. Ficou ruim para a gente, né, irmão? Ficou pesado, né? Ficou não, porque os mandamentos do Senhor é leve, o fardo dele é leve, o pesado fica porque a gente é desobediente, a gente quer fazer do jeito que a gente quer, mas se a gente fizer como a Bíblia quer, nosso casamento, nossa família, o nosso lar vai continuar pertencendo
ao nosso Senhor. No nosso ponto 2, o amor sacrificial. O relacionamento do marido com a esposa é descrito aqui como um esforço muito mais amplo, talvez precisamente por causa da sua maior responsabilidade. Torna-se claro que o papel da esposa, a palavra-chave é sujeição, enquanto o do homem é amor. Se perguntar num casamento, ensinamento para você e para casais, se alguém perguntar assim, qual é a palavra-chave para a mulher no casamento? Sujeição. E para o homem? Amar. Eu pergunto para vocês, mulheres, os homens costumam dizer que amam? Homens costumam se declarar como amor? Pois é, se ele é cristão, ele tem essa responsabilidade de dizer que ama e declara esse amor. No entanto, não estamos falando aqui de qualquer amor. Não é amor com interesse, com segundas intenções, amor carnal, amor de aproveitamento, amor de deleite. Não é esse amor não. Não se trata de amor romântico ou poético, ok? Se trata de algo mais profundo, de muito mais peso e valor. Esse amor aqui não é aquele amor que quer conquistar, é um amor que quer morrer, não mata. O homem cristão que ama, ele não mata. Já viu essa expressão do mundo aí das canais aí sensacionalistas que fala de tanta tragédias, né? Matou por amor. Não, amor não mata, amor morre. Eu dou a vida por minha esposa e nunca tiro a vida dela. Irmão, é isso aqui que a gente ensina no nossas palestras para casais. Eu dou a vida, eu nunca tiro a vida. Porque se eu amo, eu não tiro, então eu não mato por amor. Eu morro por amor. É um amor sacrificial, que sempre busca o bem da esposa e se ocupa em cuidar dela e agradá-la, com obediência à vontade de Deus e seguindo o exemplo de Cristo em relação à sua igreja. Quer ser a cabeça, irmã? Então saiba, se para você ser a cabeça, você tem que estar disposta a morrer pelo seu marido. Não quer ser submissa? Então morra pelo seu marido, porque essa é a responsabilidade do cabeça, é morrer por aquele que está sob a sua missão. Por isso que Deus viu o seu filho para morrer numa missão e deixou uma submissão para nós, continuar pregando o Evangelho. No nosso quadrinho aqui de professor tem algo bem interessante, eu até marquei aqui, qualquer marido que tomar como padrão o amor sacrificial de Cristo pela igreja, amará também a sua esposa, olha aí, de modo sacrificial. Vamos ler de novo o livro de Éfeso. Vamos ler de novo Éfeso 5, vamos reforçar, 25. Vamos ler de novo. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Só para reforçar, tá? Ele continua aqui, um marido submisso a Cristo e cheio do Espírito Santo, com muito bom grado fará o que for necessário para que sua esposa sirva e glorifique a Cristo no lar. Então, às vezes tem alguns lares que estão perturbados e o marido disse que é por causa da mulher, mas muitas vezes é porque ela não é amada. Porque se ela for amada, ela glorificará a Deus plenamente. Essa é a lição familiar, irmão. Essa é a lição que deve ser colocada para toda a vida. Os homens têm que amar. Ponto 2.2, um amor protetor e purificador. Paulo ilustra o tipo de amor que o marido deve demonstrar por sua esposa. O apóstolo nos apresenta as ações empreendidas por Cristo como um sinal do seu amor pela igreja. Ele amou, se entregou, sacrificou e purificou.
para que pudesse apresentar para si mesmo todo marido que ama, que se entrega, que se sacrifica, que purifica. Quem ganha a glória por tudo isso que ele está fazendo não é a esposa, é ele. A glória vem para ele, é para ele próprio. Foi como Cristo. Cristo morreu. A glória não foi para a igreja, a glória vai para Cristo. E nós, como estamos sob a missão de Cristo, tudo que nós fazemos é para a glória dele. Então tudo que nós fazemos dentro do nosso lar, a nossa esposa está sendo edificada, mas quem ganha a honra e a glória somos nós, porque estamos cuidando muito bem dos nossos casamentos, das nossas famílias, da nossa esposa. Vamos para o nosso 2.3 aqui, vamos marcar, ó. Vai falar aqui, um amor sem limitações. Um amor sem limitações, homens. É assim que nós temos que amar. O amor verdadeiro é aquele que cuida, protege e conduz sempre a melhor e ao crescimento. Assim, o amor de Cristo por sua igreja. Ele está sempre limpando, corrigindo, purificando, santificando e conduzindo a altos níveis. Eita, irmãs, merece um glória. Olha o que os maridos têm que fazer. Limpando, corrigindo, purificando, santificando e conduzindo a altos níveis. Homens, o que vocês estão fazendo para que a sua esposa seja limpa das mazelas do mundo implantada dentro de sua casa? Como que você tem corrigido a sua esposa? Com amor ou com brutalidade? E o corrigir é necessário, porque Deus diz que só corrige quem ama. E como você purifica? O que é essa purificação? É mostrando para ela em oração: Senhor, abençoa minha esposa, purifica de todo mal. Através da oração você purifica a sua esposa. Santificação, você traz ela para a palavra, abre a Bíblia, estuda com ela, tira dúvida com ela. Se você não sabe, se inscreve no canal, vai para uma escola bíblica dominical. Tenho dito sempre, até esqueci de falar, o canal Bíblia para o Cotidiano não é para tirar você da sua igreja local, aprendendo a palavra de Deus presencial. Aqui é para agregar conhecimento. Então se inscreva no canal. Se não tem esses ensinamentos da editora Betel, mas a sua igreja tem escola dominical, não falte. Vá aprender para poder ensinar a sua esposa, conduzir ela a altos níveis. Põe a tua mulher para cima, meu irmão. Levanta o ego dessa mulher. Descobre qual elogio que ela gosta e fala para ela, meu irmão. Trabalha em cima desses elogios. Fala quão bom é estar casado com ela. Que privilégio que você tem de diz para ela bem assim: meu amor, eu estou disposto a morrer por você. Ela vai dizer assim: o que é isso? Como assim morrer por mim? Porque ela ouve lá fora que os maridos matam as suas mulheres. Você diz: não, eu estou disposto a morrer por você. Meu irmão, essa mulher vai dizer: o que é que você quer de mim? Você fala para ela: eu só quero que você se sujeite embaixo do meu amor. E quando ela se sentir amada, não vai ter problema nenhum dela se sujeitar. Mas é o nosso papel elevar as nossas mulheres. Ele coloca aqui algo bem legal. Paulo exalta o amor conjugal ao nível mais alto possível, pois ver no lar cristão uma imagem do relacionamento entre Cristo e a igreja. Vamos marcar isso aqui, irmão. Isso aqui é bonito, precisamos dizer. Vamos repetir? Paulo exalta o amor conjugal ao nível mais alto possível, pois vê no lar cristão, mais uma vez, no lar cristão, uma imagem do relacionamento entre Cristo e a igreja. Lar cristão. Chegamos agora no nosso ponto 3. Vamos falar agora para os filhos, né? Marido, mulher, aí chegaram as nossas proles, chegaram nossos filhos, e agora vamos tratar pais e filhos, depois só com os filhos.
Vem comigo aqui, ó, no ponto 3 vamos falar sobre o relacionamento entre pais e filhos. Paulo agora direciona uma palavra para exortar os filhos a obedecerem seus pais no Senhor e honrá-los. Os filhos devem honrar seus pais, porque além de ser um procedimento correto, é um mandamento do Senhor. Então não é somente honrar porque, eu vou honrar, não. É mandamento. Você quer ser abençoado, filhos? Honre seus pais. No ponto 1, ponto 3, a obediência, o dever dos filhos. E aqui a obediência é a pai e a mãe, tá bom? Não é somente a um, não, é aos dois. Os filhos devem prestar obediência a seus pais, porque além de lógico, apropriado, é justo diante de Deus. Vamos ver isso aqui? Vamos ver o que é que fala Provérbios. A gente abre aqui o livro de Salmos. Fica aí comigo, livro de Salmos. Vamos ver o que é que fala Provérbios de número 4. Aqui, ó. Vamos lá. Provérbios de número 4. O versículo que eu quero ler com você, está marcado aqui na nossa revista, é o versículo de número 10. Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos da tua vida. Filhos, vocês querem que os anos se multipliquem na vida? Obedeça aos seus pais. Este padrão foi estabelecido por Deus para ordenar a família e dar continuidade com o princípio de submissão que deve operar por todo o escalão familiar. É justo obedecer aos pais, não apenas porque corresponde ao caráter divino, manifestando-o através da sua vontade para o homem, mas também porque essa atitude irá redundar em benefícios maiores, físicos e espirituais. Devemos compreender que a demonstração feita por Paulo se dirige a todos os que são filhos, mas principalmente aos cristãos. Mais uma vez, a obediência aos pais faz parte da lei natural que Deus escreveu em todos os corações humanos. Não importa, mas ele dá ênfase aqui, não importa se é crente ou se não é, se deve respeitar os pais, mas ele está dando ênfase aos filhos cristãos, filhos tementes a Deus. No nosso ponto 3.2, tá? Agora vamos falar sobre honrar. 3.2, honra aos seus pais, aos pais, plural, tanto para a mãe quanto para o pai. A palavra honra do grego é timã, significa valorizar, estimar, dar preço. A honra aos pais é, acima de tudo, respeitá-los, reconhecendo sua autoridade como dada por Deus, pela qual devemos não apenas obedecê-los, mas também devemos dar-lhe nosso amor e respeito e fazer por eles tudo que estiver ao nosso alcance para lhe dar o que é melhor. Então, os pais começam a ceifar para os filhos, começam a plantar para os filhos, para quando vir a colheita, os pais deixar para os filhos. E quando os filhos e os pais já estiverem na velhice, os filhos chegam e honram os seus pais. Não somente com palavras, mas com atitude, no cuidar. É a troca, é dizer, eu sou grato pelo que vocês fizeram por mim, agora é minha vez de fazer por vocês. Por isso que a palavra é honrar os pais. Nosso 3.3, a responsabilidade dos pais diante dos filhos. Na época de Paulo, a lei romana dava poder absoluto ao pai. Ele poderia vender os seus filhos como escravo para fazê-lo trabalhar em seus campos acorrentados, podia até mesmo submetê-los a penas de morte. Essa expressão de Paulo traz um ingrediente importante para os relacionamentos entre pais e filhos. O que o apóstolo diz aos pais é para ter cuidado, não ser severo, não irritar os seus filhos, não levar os filhos ao extremo de
ficarem zangados e cheios de raivas. Olha aqui, ó, Efésios, abre aí. Veja como era o contexto romano, que o pai podia maltratar os filhos. Agora, olha o que a Bíblia diz sobre os pais maltratar os filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Ou seja, criar ele na palavra. Não é com brutalidade, não é provocar a sua ira, como a lei romana dizia, que podia vender, podia espancar, podia até matar. Paulo está dizendo, não provoque a ira dos seus filhos. Caminhe com ele, mostre para ele o melhor, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Isto posto, um dos problemas mais sérios hoje em dia é o abuso físico dos pais para os filhos. Um tratamento abusivo e negligenciado por parte do pai confunde o filho, causa problemas emocionais e desperta ressentimentos, trazendo consequências infelizes para a família e para a igreja. Quantas vezes a gente não tem filhos que não querem saber dos seus pais porque foram maltratados? Porque não conseguem abraçar os seus pais, não conseguem beijar os seus pais, não conseguem estar harmoniosamente com os seus pais, porque foram brutalmente espancados, maltratados. E aí sofre a família, sofre o casamento e sofre a igreja. Aqui na parte do professor tem algo bem interessante. A admoestação de Paulo é para que os pais criem seus filhos na disciplina e na advertência do Senhor. A advertência refere-se à instrução verbal, uma vez que cabe ao pai a responsabilidade de instruir os filhos no conhecimento da palavra de Deus. Portanto, os pais cristãos, mais uma vez falando dos pais cristãos, família cristã, temente a Cristo, são obrigados a cumprir zelosamente a instrução de seus filhos, porque é a tarefa apropriada que Deus lhe deu, e nisso ninguém pode substituí-los de maneira adequada ou completa. Isso aqui é que a sociedade quer. A sociedade, ela quer tirar dos pais o direito de ensinar os seus filhos. Então, pais, se posicione para cuidar dos seus filhos. Portanto, os pais cristãos são obrigados a cumprir zelosamente a instrução de seus filhos, porque é a tarefa apropriada que Deus lhe deu. E isso ninguém pode substituí-los de maneira adequada ou completa. Quem pode educar meus filhos, o meu filho, sou eu. É minha responsabilidade. E eu não posso fugir dessa responsabilidade. Chegamos na nossa conclusão. E a nossa conclusão vai dizer: não existe melhor receita para a felicidade do que seguir os princípios que a Bíblia nos ensina. Instruída pela palavra de Deus, a família terá sempre forças para vencer, além de paz e bem-estar. É na Bíblia. É o fundamento para as famílias. Você quer aprender a estar firmando a sua família, o seu casamento? Você, mulher, quer se tornar sábia? Você, marido, quer aprender a amar a sua esposa? Você, filhos, quer aprender a honrar os seus pais? Vocês, pais, quer aprender a instruir os seus filhos? Esse é o único caminho. Essa aqui é a única verdade absoluta. Eu e a minha casa temos ensinado, eu e minha esposa palestrando, para casais, para homens, mulheres, filhos, maridos, esposas, que a Bíblia é o fundamento para toda a família. Eu quero repetir e terminar esse vídeo com essa frase: a família só se destrói
se um ou os dois deixarem de temer a Deus. Porque enquanto eles estiverem tementes a Deus, eles honrarão o seu compromisso. O esposo de amar sua esposa ao ponto de morrer por ela. A esposa de honrar o seu marido que se submete às suas decisões. O filho de obedecer e honrar os seus pais. E os pais de nunca provocar a ira dos seus filhos, mas ensinar eles na palavra e no ensinamento do Senhor. Por aqui, Tony Pinho. Canal é Bíblia para o Cotidiano. Que Deus abençoe a sua família e que você possa dizer o que disse Josué. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Que Deus te abençoe.